Olá, pregador, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar sobre mais um insight dessa maratona. Você que está comigo, você que está acompanhando, que viu o primeiro vídeo, né? Você gostou, né? Então fica até no final deste vídeo que eu quero falar sobre o assunto coisas que você precisa aprender. Então nesses insights você não pode perder. Você tem que entender que você é uma pessoa de Deus, que você foi escolhido, que você foi chamado. Então vamos maratonar, vamos ficar aqui até o final e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Você vai se tornar uma pessoa mais eficaz, uma pessoa importante na sua igreja, importante aonde você está. Então eu quero te ajudar, eu quero que você me acompanhe nessa maratona, né? São 5 vídeos que eu preparei e cada vídeo eu estou trazendo um assunto diferente para que você possa crescer, para que você possa se tornar essa pessoa que Deus quer que você seja, ok? Então, tem 2 coisas importantes que você tem que aprender: crescer na graça e no conhecimento. Isso é muito importante. Então, você tem que aprender a crescer na graça e crescer no conhecimento da palavra. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui nós vemos o apóstolo Pedro, aquele que caminhava com o Senhor, dando conselho para as pessoas, dando conselho para a igreja, né? Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pessoal, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, né? Muito importante a gente entender porque Pedro dá esse conselho para a igreja, porque Pedro leva a igreja a ter uma visão de um crescimento da graça e um crescimento também do conhecimento. Porque o que é crescer na graça? É crescer no favor imerecido, é crescer na benevolência, é fazer aquilo que realmente você tem que fazer. Nós temos que ter essa responsabilidade de ajudar as pessoas, né? De interagir com as pessoas. Então, para a gente entender a respeito da questão de crescer na graça, de desenvolver na nossa vida como pessoas, como seres humanos, né? O que é graça? Graça é favor imerecido, ou seja, existem pessoas que não merecem o seu favor, existem pessoas que não merecem a sua ajuda, mas você ajuda, né? Então o nosso objetivo é este, é ajudar as pessoas, é interagir com as pessoas, mostrar para elas o que é bom, mostrar para elas o que elas podem fazer para elas se tornarem pessoas melhores. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Crescer na graça, então, é ajudar pessoas que precisam de ajuda, né? Então, quando nós temos essa visão de ajudar as pessoas, de fazer alguma coisa em benefício de uma pessoa que está precisando, que precisa de você, você está ali crescendo na graça. A gente vê uma dificuldade muito grande no meio da igreja, pessoas que são líderes, pessoas que falam que são pastores, pessoas que falam que são obreiros, pessoas que falam que são evangelistas, e muitas das vezes essas pessoas não faz nada para ajudar as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão necessitando de uma ajuda, né? Então, às vezes você pode pensar assim, mas por que eu tenho que ajudar? A Bíblia fala que eu tenho que ajudar? Sim, a Bíblia fala que você tem que ajudar. A Bíblia fala que você tem a obrigação de ajudar, né? Tem pessoas que estão passando por momentos ali que você pode fazer alguma coisa por ela, né? No vídeo anterior eu falei sobre a parábola do bom samaritano, né? Sobre aquele bom samaritano que foi lá e ajudou aquele moço que estava caído, aquele moço que tinha sido ali espancado, né? Então, muito importante a gente ter essa visão de ajuda, ajudar as pessoas não merecem, mas nós fazemos isto, né? Por isso também, Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus,
Ou seja, nós não merecemos a salvação, mas Deus fez isso por nós, né? Ele nos deu essa graça. Isso não vem de nós que somos merecedores de alguma coisa de Deus. Nós não somos merecedores, nós precisamos de Deus na nossa vida, e por isso Deus, através da sua graça, Ele nos salvou, Ele fez com que nós possamos o quê? Ser participante da vida eterna, através de Cristo Jesus. Então, essa graça, ela é operante, essa graça, ela está operante na vida da igreja, ela está também liberada para todas as pessoas. Na teologia fala de graça comum, né? Ou seja, a graça de Deus, ela é liberada para todas as pessoas, independente de credo, raça, cor, né? Ela é liberada para todos, todos podem usufruir dessa graça, dessa salvação liberada por Jesus. Foi por isso que Ele morreu por mim, por você, Ele morreu por todos, né? Em João 3,16 diz, porque Ele morreu, né? Que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ou seja, Deus deu o seu Filho, né? Nós merecemos Jesus? Nós podemos dizer que somos merecedores da salvação? Merecedores da graça comum de Deus? Não, mas Deus fez isso porque Deus nos ama, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou as pessoas, Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, né, em favor da nossa vida. Então isso é favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele deu, né? Então, e para a gente entender a respeito de conhecimento, crescer no conhecimento, a gente tem que ter o entendimento de que nós precisamos entender a teologia e a interpretação da Bíblia, né? Que quando nós entendemos a teologia e a interpretação da Bíblia, nós vamos crescer, nós vamos galgar, nós vamos nos tornar melhores pastores, melhores líderes, melhores pessoas, né? Então vamos entender a respeito do que é interpretação. E eu quero aqui de dar duas dicas importantes, né, para você que quer aprender a interpretar a Bíblia, você tem que ter um entendimento de interpretação, você tem que buscar aprender a interpretar a Bíblia Sagrada, né, a Palavra de Deus, né? Duas dicas importantes: você tem que ter bom senso e boa vontade, né? A primeira coisa, ter bom senso, porque se você tiver bom senso, você vai entender que você precisa ter ali um entendimento de que nem tudo que está dito ali na palavra você deve levar ao pé da letra, porque muitas das vezes, meus amigos, a gente quer levar tudo ao pé da letra, a gente quer forçar a barra, a gente quer pegar pesado com a igreja. Às vezes a gente pula com os dois pés, né, no peito do irmão, né, que você não está cumprindo, que você não está fazendo, que você não está obedecendo, né? Mas e nós? Nós estamos obedecendo, nós estamos fazendo aquilo que realmente precisa. Então tem que ter o bom senso da interpretação, né? Quando Jesus fala, por exemplo, né, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Puxa vida, se você levar isso ao pé da letra, não tem lógica um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aí você tem que ir pelo princípio da interpretação, que é o bom senso. O que é essa agulha, né? Essa agulha que Jesus está dizendo é a agulha de mão? É a agulha que nós entendemos? Não, né? Em todas as cidades antiga, medieval, normalmente existia uma passagem grande onde as pessoas passavam, onde as pessoas entravam, né? Onde as pessoas eram convidadas para entrar na cidade. Existia uma outra passagem que chamava agulha, onde os animais passavam, né? E essa agulha era uma portinha pequena, onde normalmente passava um animal mais pequeno. E o camelo, para ele passar nesse lugar, tinha que tirar as suas bagagens, né? Tinha que tirar tudo que estava sobre o camelo e tinha que deixar esse camelo, tinha que puxar esse camelo para baixo para que ele pudesse passar por essa portinha, né? Então, esse é um princípio de interpretação que nós temos que entender, nós temos que avaliar se nós estamos interpretando a Bíblia corretamente, né? Então, ter bom senso,
O que é ter bom senso? É entender que nem tudo que está dito ou escrito nós devemos levar ao pé da letra. E ter bom senso também é ter humildade e aceitar a verdade, mesmo que ela nos custe um braço ou uma perna, no sentido metafórico, né? Ou seja, a verdade está lá, a Bíblia está dizendo, mas você quer mudar aquilo que está escrito, não tem cabimento, não tem lógica. Então por isso nós devemos entender a palavra, ter bom senso para interpretar. Outra coisa é ter boa vontade, né? Eu falei de duas dicas, né? Ter bom senso e ter boa vontade, né? Você que quer crescer na graça e no conhecimento, principalmente no conhecimento, você tem que aprender a interpretar, você tem que aprender teologia, você tem que desenvolver sua vida cada vez mais para você se tornar uma pessoa entendida da palavra. E ter boa vontade é uma coisa que muitos pregadores às vezes não têm. Muitas pessoas não têm boa vontade de estudar. Muitos pregadores não têm boa vontade de comprar um dicionário bíblico. Muitos pastores não querem aprender teologia. Como você vai crescer? Como você vai se tornar uma pessoa que venha ter conhecimento para passar para as outras pessoas? Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos abrir nossa mente. Por isso, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, fala, né? Cresçam na graça e no conhecimento. Então não é só no favor imerecido, nós precisamos crescer no conhecimento, né? Então, para você crescer no conhecimento, você tem que aprender a interpretar a Bíblia, você tem que entender a interpretação, né? Ter boa vontade, né? Em Lucas capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então nós precisamos ter boa vontade, nós precisamos aprofundar nesse entendimento da palavra, né? Que quando nós temos boa vontade, nós vamos entender que nós precisamos crescer, aprender, desenvolver, né? Eu quero falar aqui um ditado muito importante que muitas pessoas têm falado sobre esse ditado. Esse ditado ele é muito popular. É um ditado que diz o seguinte: quem quer faz, mas quem não quer dá desculpa. Então, ô irmão, você que não quer, você dá desculpa, mas você que quer, você faz, você corre atrás, você batalha, você se torna um vencedor, né? Depende muito da sua boa vontade, né? Ou seja, tem pessoa que não quer saber, tem pessoas que dão desculpas para suas mazelas, né? O que é mazelas? Mazelas, segundo o dicionário, é o seguinte: fenda, chaga, doenças, enfermidades, aborrecimento, desgosto, mancha de reputação, de acordo com o dicionário Aurélio, né? Então, tem pessoa que dá desculpa das suas mazelas, né? Fala assim: ah não, eu não tenho tempo para isso não, ah não, vai demorar demais. Quantas pessoas deixaram a escola bíblica dominical, trocaram ela para o culto, né? Pastores que não querem mais que a igreja aprenda, né? Que não querem mais ensinar a sua igreja, né? Então você vai ter uma igreja caduca, uma igreja que não vai entender a palavra, uma igreja que não vai ter desenvolvimento intelectual e nem espiritual às vezes, porque ser espiritual não é só orar, não é só ir no monte, não é só fazer jejum, é conhecer a palavra, é ter o envolvimento com a palavra, é ter intimidade com a palavra de Deus. Por isso que eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te mostrar que você pode abrir a sua mente, você pode desenvolver se você quiser, né? Então, nunca usa um texto na sua palavra para pretexto, nunca usa um texto para pretexto. O que é isso? Muitas das vezes a pessoa não sabe pregar, a pessoa não tem entendimento da pregação, não quer aprender a pregar e quer pregar, né? E às vezes ele pega um texto que ele não vai usar aquele texto é simplesmente para ele simplesmente falar aquilo que ele quer falar para a igreja. Então nós precisamos ter esse entendimento de que as pessoas precisam ser mais humildes, precisa ter piedade em seu coração e desenvolver no seu coração, né? E se tornar pessoas melhores. Mas duas coisas eu quero trazer para você entender a respeito de interpretação. Então eu quero falar que a Bíblia, ela é um livro antigo, né?
e nós devemos interpretar a Bíblia segundo, né, as pessoas daquela época, segundo as pessoas entenderam as Escrituras, né, segundo os seus contemporâneos, porque nós precisamos ter esse entendimento, ter essa visão clara a respeito da Bíblia, que a Bíblia, ela não é um livro comum, ela não é um livro que a gente pega ele e já está ali tudo fácil de interpretar, não. A Bíblia ela é um livro antigo, é um livro que tem mais de 2000 anos, né, que foi escrito, e este livro, nós temos que entender cada texto, o que ele significa, né, o que ele está relacionado, de que ele está falando, né, para quem que ele está falando, qual o significado ali, o que tem a ver com a relevância do assunto que você está falando. Então, você tem que aprender isso, que a Bíblia, ela é um livro antigo, né? E nós devemos entregar a sua interpretação no sentido original, ou seja, trazer uma interpretação em que as pessoas entenderam aquilo que foi falado. E nós podemos trazer aqui também para que as pessoas possam entender aquilo que foi falado, possa ser falado para a igreja. Nós podemos aplicar, tirar como exemplo para a igreja, né? A segunda coisa que eu quero falar aqui, para interpretar a Bíblia, nós vamos precisar de ajudas externas. Nós vamos precisar de ajuda de fora, né? Nós vamos precisar de livros, nós vamos precisar de comentários, nós vamos precisar de dicionários, nós vamos precisar de bíblias de estudo, nós vamos precisar de muita coisa. E eu quero dizer para você, né, que está aí do outro lado, né? Hoje você tem um privilégio, você é um privilegiado, você é um privilegiado. Por que você é um privilegiado? Porque hoje nós podemos contar com a ajuda do nosso amigo Google e do nosso amigo YouTube, né? Por isso eu estou aqui, por isso eu estou te ajudando, por isso que eu estou passando aqui o ensino para que você possa aprender, para que você possa se tornar esse pregador que Deus quer que você seja. Deus te chamou para pregar, meu irmão. Toma posse dessa bênção, né? E agora eu quero falar, né? Nós já falamos de interpretação, sobre bom senso, sobre boa vontade, sobre a Bíblia é um livro antigo e nós devemos interpretar ele segundo os originais, segundo as pessoas entendiam naquela época. Eu já falei de ajuda externa e eu quero falar também um pouco de teologia, né? A importância de você aprender teologia, né? Por que é importante para o pregador aprender teologia? Porque o pregador, ele precisa da teologia. A teologia tem que ser um amigo inseparável do pregador. Ou seja, você prega Bíblia, você ensina a Bíblia, você é um pastor que prega a palavra de Deus, você tem que conhecer esse Deus que você prega. E para você que quer aprender teologia, eu tenho uma dica também para você. Você pode se tornar uma pessoa que vem aprender sendo um autodidata, uma pessoa que aprende sozinho, sem ajuda externa, sem ajuda de ninguém, né? Comprando livros, aprendendo sobre assuntos, né? Olhando vídeos no YouTube, aprendendo com outras pessoas. Isso é muito bom. Você vai aprender alguma coisa, sim, mas eu quero te ajudar e eu quero te dar uma outra dica, é o seguinte: você vai ter que entrar no seminário teológico, você vai ter que aprofundar nesse entendimento da palavra, né? Você não tem que só ser um autodidata, você tem que ser ensinado, você tem que aprender com pessoas que estudaram, pessoas que passaram pelo processo, né? Tem muitas pessoas que não querem passar pelo processo, o processo de aprender, o processo de desenvolver, o processo de se tornar um pregador mais usado, com entendimento, com conhecimento, com pessoas que possam ali passar alguma coisa para você, né? E o seminário, irmãos, é um tipo de ensino que nós aprendemos com pessoas que mergulharam, pessoas que buscaram ali entender as Escrituras para que possam ensinar as outras pessoas. Por isso nós vamos encontrar em Mateus 28, versículo 19, né, adiante, Jesus dizendo: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, né? Então, a teologia é um material importante, é um conhecimento importante, é coisa importante,
E o pregador que não sabe teologia sofre, né? Você quer sofrer? Então continua sofrendo. Mas se você não quer parar de sofrer, estuda teologia. Qual a importância da teologia na sua vida, né? Se você prega Deus, se você fala sobre Deus, se você quer se tornar um pregador, você tem que conhecer esse Deus. Você tem que conhecer o Velho Testamento, você tem que conhecer o Novo Testamento, você tem que conhecer como Deus se manifestou no Velho Testamento, como Deus se manifestou no Novo Testamento, né? Como que Deus escolheu pessoas para fazer a sua obra, né? Se você quer ser um escolhido para fazer a obra de Deus, aprenda teologia, entra no seminário teológico. Existem seminários maravilhosos, existem faculdades maravilhosas de teologia, né? Faculdade batistas, faculdade metodistas, faculdades presbiterianas, né? Que você pode se tornar aquela pessoa que Deus quer que você seja, né? Faça pelo menos um curso básico de teologia de 2 anos e se torna essa pessoa, né? É lógico que 2 anos não dá para você aprender a Bíblia toda. Ninguém aprende a Bíblia toda em 2 anos. Aprender a Bíblia, meus irmãos, é uma caminhada. Cada vez mais você vai estar fazendo teologia, você vai estar crescendo, vai desejar beber dessa fonte da água da vida, ok? Espero que esse vídeo tenha muito te ajudado, né? Sobre coisas que você precisa aprender, né? Tem muita coisa que nós temos que aprender, né? Sobre o discipulado, sobre liderança, sobre teologia, sobre interpretação, né? Sobre bom senso para interpretar. Nós precisamos aprender tudo isso aí. Mas você é um vencedor. Você ficou até o final deste vídeo é porque você está com sede, você quer. Então, em nome de Jesus, eu te abençoo, né? Para que você cresça. Toma posse, em nome de Jesus. Vire essa pessoa abençoada, essa pessoa que Deus escolheu. Deus te chamou. Não perca tempo, você é o escolhido, né? Fique comigo em toda a maratona desses 5 vídeos, né? No próximo vídeo nós vamos estar falando coisas importantes aqui também. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a alta performance do pregador. Então fique comigo e nós vamos vencer em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo nós estaremos juntos aqui em nome de Jesus.